psicologia, ciência da alma. Examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado. Mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra, às vezes nenhuma dessas concessões lhe facultas. O homem não é apenas o corpo-mente. Antes de tudo, é o ser espiritual que conduz os implementos corpo-mente. E exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Joana de Ângeles Divaldo. Nos dias em curso existe um anseio para os conhecimentos, a fim de atender uma multiplicidade de porquês. A maioria deles se mostra no setor espiritual em virtude de não mais aceitarmos os mistérios como conclusão do desconhecido. Assim, as pesquisas se vão tornando cada vez mais acentuadas, exigindo da ciência as respectivas soluções. Pelo menos como fornecedora das trilhas que favoreçam esclarecimentos. Tais condições propiciaram o nascimento da ciência da alma, a psicologia. Como todo estudo, a psicologia foi adquirindo condições e valores a ponto de mostrar as suas fases, que foram consideradas com propriedade por Joana de Ângeles, Espírito, as 4 forças da psicologia. A primeira força é a psicologia do comportamento, com valorosos pesquisadores que possibilitaram o terreno para a instalação das demais posições. Assim, a segunda força mostra-se na psicanálise com a bandeira freudiana, demarcando o seu momento de tal forma que até os dias presentes ainda possui fortes ecos pelos seus lastros e acontecimentos. A posição psicológica freudiana, diante de suas validades científicas, tomava quase sempre suas explicações calcadas nas estruturas materiais. Pelo natural processo evolutivo dos conhecimentos humanos, instala-se a terceira força, a psicologia humanista. Com valorosos pensadores, salientando-se Maslow, com a sua conhecida
hierarquia das necessidades. Esta posição foi vislumbrando um campo mais avançado, que se mostrava desde o início psicológico. Porém, com reservas da ciência reducionista, sempre exigente, com suas frágeis mensurações. Por sua vez, a Sargioli, pesquisador de Skoll, mostra-se nessa fase da evolução psicológica com novas ampliações ao setor humanista, a expensas da psicossíntese, concorrendo com autênticos valores para a ciência da alma. Descartes se vai instalando de modo mais eficiente a quarta força, a psicologia transpessoal, pelo forte colorido holístico que consigo carrega, tendo como pioneiro os estudos e pesquisas junguianos, hoje retocadas, ampliadas e mais bem definidas pela doutrina espírita. E melhor sedimentadas por Joana de Ângeles ao fornecer psicograficamente, através de Divaldo Franco, seus construtivos e esclarecedores livros à série psicológica. Jung foi um excelente psiconauta. Deu grande mergulho no misterioso oceano do inconsciente, fornecendo bons lastros para o conhecimento da vida imortal. Não ficou na superfície dos efeitos. Soube extrair nesta rede da vida muitos elementos. Enquanto que alguns, mesmo percebendo a existência desses campos energéticos, ficaram limitados em horizontes superficiais, talvez com receio de ferir as exigências reducionistas da ciência. Desse modo, ao lado de muitos outros, forneceu elementos, mesmo com limites, à psicologia transpessoal. A sua colaboração ao lado de Freud durante algum tempo foi bastante proveitosa. Embora, após 6 anos de trocas científicas com o mestre vienense, teve que divergir diante de pesquisas pessoais. Lançando a sua teoria, a psicologia analítica, que se consolida 10 anos depois, 1930. Com seus adestrados pensamentos, os chamados complexos e os arquétipos do inconsciente coletivo. Condições que tais ampliaram-se com fatos históricos relacionados aos processos mentais, nos quais os mitos e religiões encontraram-se naturalmente incorporados. A criação junguista deu-se principalmente
pela sua sensibilidade mediúnica entrelaçada pela rede intuitiva. Sempre por ele relatada com a denominação de sonhos, imaginações e, por vezes, variações de personalidade. Nas suas imensas pesquisas, concluiu que a energética espiritual representava forças criativas, libido em sua conceituação, de onde partiam os impulsos da sexualidade dos indivíduos, chegando a denominá-los de ânimos, o polo masculino, e ânima, o polo feminino. O masculino e o feminino estão inseridos, em nosso entender, como uma força espiritual acolada na rede criativa do espírito, representando polaridades de uma unidade. Suas manifestações no encarnado mostram-se em uma de suas vertentes, ora masculina, ora feminina, havendo sempre uma dominante e uma recessiva, embora sempre juntas em seu contexto. Uma união definitiva dessas polaridades dá-se-á pela maturação de experiências que o rosário reencarnatório oferece. Esta união passaria a representar não um processo de unissexualidade, porém de supersexualidade do espírito em seu conjunto criativo após ter alcançado certo padrão de completude evolutiva. Nessas fontes espirituais, os chamados conteúdos do inconsciente ou zona espiritual refletem-se na zona consciente ou periférica, representativa do ego como tela receptora, em adequadas proporções, comandando e dirigindo o processo psíquico do ser. Essas fontes, carregando as aquisições de novas experiências, mostram-se de variadas tonalidades, inclusive aquelas das posições negativas, constituindo os denominados complexos. Muitos desses elementos, pela sombra de que se acham revestidos, são causadores de distúrbio na periferia ou zona física, ego, como uma necessidade de drenagem, causando sintomas inquietantes de variada ordem e de acordo com o conteúdo que carregam. Este mecanismo permite o equilíbrio do espírito pelas dores vividas e absorvidas, propiciando o apagamento das sombras que foram incrustadas pelos delícias do ser em suas vivências pretéritas. Os elementos de toda a natureza de origem nesses arquétipos, que preferimos denominar de núcleos em potenciação, em virtude de sua constante dinâmica, representam condições para o impulso evolutivo.
as suas projeções na zona material, o ego, são variáveis e de acordo com o arcabouço psicológico que o indivíduo possui. Daí as variações das respostas que os seres apresentam, em considerando a própria biotopologia, se na posição extrovertida ou introvertida. Esses dois tipos psicológicos básicos foram bem estudados e apresentados por Jung. Cujas oscilações mostraram desdobramentos numa série de variações tipológicas dos seres, em que cada qual carrega sua própria individualidade. Diante dessas informações, com a tonalidade jungista, procurando analisar os problemas humanos, houve um ajustado número de aberturas para melhor esclarecimento dos mecanismos mentais. Que nos dias atuais de transformações e transtornos de toda a ordem, estão tomando uma inevitável posição espiritual pelos horizontes indemarcáveis que oferece. Nesse contexto, novamente acentuamos o trabalho de Joana de Ângeles, espírito. Além de modelar o acervo junguiano, vem contribuindo de modo acentuado para o entendimento humano pela autêntica estruturação da psicologia transpessoal. Isto é, a psicologia do todo, por envolver os departamentos do psiquismo ao nosso alcance, pontificando a imortalidade do ser. Desse modo, podemos compreender, ao menos vislumbrar os mecanismos que se desenvolvem na psique humana. Apesar de desconhecermos suas íntimas estruturações com seus naturais deságues na zona física. Podemos entender que neste terreno, com as naturais dificuldades, mostrar-se-ão os diversos componentes básicos do psiquismo, que se expressam pelo pensamento, vontade, sentimentos vários e mesmo inteligência, possuindo em suas íntimas estruturações um impulso criador, propiciador do significado existencial. O espírito é poder criador e a inteligência, o poder expressivo pelas telas neuroniais. Todos esses campos do psiquismo sofrem variações a se manifestarem em sentido positivo ou negativo, de conformidade com as necessidades do equilíbrio evolutivo. Quando sadios, navegando no bem, na paz, nas realizações construtivas, os eventos serão sempre benéficos.
mostrando-se em estado de bem-estar e felicidade. Quando negativos, as respostas corretivas terão sempre o elo decorrente de mal-estar, efeitos inquietantes de toda a ordem. Dessa forma, a mobilização dos componentes espirituais será traduzida através dos sentimentos, que representam expansões emocionais em nosso existencial, comandado gradualmente pela nossa vontade, enveredando pelas trilhas do bem ou da amargura. Bem claro que suas variações estarão de acordo com a evolução do ser. Isto é, com os componentes de claridades ou sombras que você carrega em seu psiquismo profundo. Assim, os sentimentos podem ser considerados os mensuradores dos valores evolutivos. Em face das oscilações evolutivas dos seres, ainda convivendo com impulsos instintivos primários, haveria transtorno de toda ordem com seus respectivos tormentos fugazes ou duradouros. Que se mostram como elementos retificantes e equilibrantes do espírito. Nessa messe de reações, encontram-se os transtornos da área do humor, os afetivos, as fobias, as compulsões, as depressões e as sociopatias em geral. Tudo a nos mostrar sempre quanto ainda na gleba planetária terá o homem de navegar no bem, no entendimento e nas dignificantes atitudes, com finalidade do equilíbrio evolutivo. Daí a vontade de representar os impulsos do pensamento originário nas desconhecidas redes do espírito, com finalidade de alcançar um desejo cujas posições e respostas dependerão do degrau evolutivo em que se encontram os indivíduos. Diante de tudo isso, devemos compreender a riqueza de nosso psiquismo. Como portador das experiências que se desenrolam no rosário reencarnatório. E que somente percebemos as reações periféricas, em sua maioria veladas. Assim, somente o modelo psicológico que possa registrar as condições que se passam além da matéria, tal qual acontece com a psicologia transpessoal, pode oferecer ótimos resultados colhidos nas práticas mediúnicas, na terapia de vivências passadas e as novas possibilidades oferecidas pela física dos eventos, mecânica quântica,
por tentar manipular nos horizontes do infinitamente pequeno outras dimensões. Sejamos coerentes. Toda essa mole de eventos fala em favor do espiritual, que não pode ser desligado das pesquisas, porquanto seus horizontes já estão fazendo parte da própria ciência dos nossos dias. Jorge André dos Santos. Presença Espírita, 2006, janeiro, fevereiro.